Nós vamos prosseguir, então, com a próxima palestra, que é da doutora Maria José Menezes Brito, vem com o tema Liderança de Enfermagem em Tempos de Crise. Então, bom aprendizado e uma boa palestra para todos. Bom simpósio. Olá, boa noite a todos. Olá. Boa noite. Vamos começar? Boa noite. Boa noite, eu já estou aqui, vocês estão me vendo? Sim. Estamos. Sim. Todo mundo está vendo minha tela? Sim, estamos. Então, podemos começar? Sim. Tá, eu quero, então, começar agradecendo a todos pelo convite para participar com vocês, então, aí do segundo simpósio de enfermagem da Unifacig, e eu quero fazer um agradecimento muito especial à Roberta, muito querida, minha ex-aluna, atual coordenadora do curso. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar falando com vocês hoje sobre esse tema. E então eu fiz uma apresentação aqui que não é uma aula, é uma conversa que a gente vai ter sobre o tema da liderança, então, enfermagem em tempos de crise. É um tema que hoje ele nos é muito caro em relação a essa situação toda que a gente está vivendo, a situação da pandemia, e é muito apropriado. Então, falar desse tema hoje por um lado, um grande desafio, mas é alguma coisa que a gente está vivendo. Então, eu espero que a gente tenha uma conversa e depois, né, no final da minha apresentação, a gente possa falar um pouco, discutir mais um pouco sobre isso. Então, eu começo, né, essa apresentação, essa conversa, né, trazendo aqui para a nossa tela as questões que nós vamos abordar, que eu vou trabalhar nessa apresentação. Eu procurei fazer alguma coisa que desse para nós a oportunidade de uma reflexão, de alguma coisa que nos permita, nesse momento, repensar e analisar como que as coisas estão acontecendo. Então, a gente tem aí uma situação de crise, a liderança em meio a toda essa crise e a enfermagem, né? A semana da enfermagem aí, o dia do enfermeiro, que foi essa semana, e toda a participação dessas categorias profissionais que compõem a enfermagem nesse protagonismo. Então, é muito nesse sentido que eu optei por trazer essa conversa hoje para que a gente reflita sobre isso. Bom, a crise está instalada, a crise está aí, nós temos, eu coloquei uma imagem, que é uma imagem bastante representativa daquilo que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê aí um profissional excessivamente paramentado, carregando aí um globo na sua mão, significando que essa crise que a gente vive hoje, ela é talvez, né, a crise maior que a humanidade já tenha vivido, num contexto global. Não é um contexto localizado, é um contexto global, e torna essa situação, então, bastante particular. E qualquer crise que a gente vivencie, ela gera alguns sentimentos, algumas situações, algumas situações de insegurança, de estresse, de medo, de ansiedade, e nesse momento eu acho que todos nós, né, cada um do seu lugar, está vivendo isso.
está vivendo essa insegurança, está vivendo estresse diferenciados, a ansiedade por ter que aprender a conviver com novas formas de viver, de se relacionar. Então, todos nós estamos passando por um momento de muita singularidade nesse sentido. E aí, torna-se bastante significativa, muito mais do que sempre a gente considerou, e a questão da liderança é uma tônica na enfermagem, né? Ontem eu assisti a fala do pró-reitor, do professor Oscar Lopes, e me chamou muito a atenção como ele trouxe alguma coisa tão positiva para a gente nesse momento, e ressaltou na sua fala a importância dessa postura de liderança da enfermagem, do enfermeiro principalmente. Então, ontem vocês já tiveram aí um início de conversa que eu achei muito apropriado para que a gente desse continuidade hoje. E aí, essa enfermagem, a liderança com a responsabilidade de lidar com o bem-estar emocional, com a saúde mental das pessoas, e o líder, fundamentalmente, né, ele tem que ser muito mais do que um motivador, mas ele tem que ser uma fonte de inspiração. E por que eu falo isso? Eu digo isso porque a motivação, ela vem de dentro, a pessoa tem que estar motivada, isso tem que partir dela. E no caso da liderança, inspirar alguém significa que essa pessoa vai se espelhar nessa pessoa. E aí, essa fonte de inspiração, ela vai gerar nas pessoas uma vontade de fazer alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa melhor, ou de tornar-se, inclusive, melhor, espelhada em alguém. Então, a importância dessa liderança, principalmente nesse momento, como fonte de inspiração, ela é extremamente significativa. Então, isso requer que eu considero 3 elementos fundamentais, e que na área de saúde, e aí não tem como a gente não parar para pensar como andam as questões hoje maiores, né, no nosso país, com as lideranças que aí estão, inclusive, que nos chama a atenção a questão da atitude. Eu preciso ter atitude. Gente, vocês desculpem, tem um cachorro em casa e ele latiu agora. Então, assim, infelizmente, né, a gente está falando de casa e não tem como isso não acontecer. Desculpas. Então, eu preciso ter atitude. Atitude significa o quê? Significa, eu tenho que ter um ponto de partida para começar. Eu tenho que ter vontade de começar, né? A transparência para lidar com essas questões. Um líder que ele não é transparente, que ele não traz as coisas com clareza para a sua equipe, que ele não se coloca inteiro naquilo que ele está fazendo, ele não vai adiante. Ele não consegue cooptar essa equipe para um trabalho coletivo, né? E uma outra questão que eu acho que ela é fundamental é a coerência. Nós precisamos guardar coerência nos nossos atos, nas nossas atitudes, para que a nossa equipe ela tome isso como referência. Não faz o menor sentido eu dizer uma coisa hoje de manhã, né, e à tarde eu agir de forma diferente, cobrar das pessoas que confiem em mim e que tenham em mim esse espelho para que possam se desenvolver. Então, eu trouxe aqui a atitude, a transparência, a coerência como elementos fundamentais da liderança. E isso gerando um senso de confiança, de confiança, e principalmente quando a gente fala isso, do ponto de vista organizacional, eu estar numa organização onde eu compartilhe os valores dessa organização, onde o que eu diga também seja aquilo que eu vivo. Isso é fundamental. Nós somos seres inteiros. Essa história de que eu sou um trabalhando e eu sou outra na minha vida privada, isso não existe. A nossa identidade, ela é única. Ela é composta por todos esses elementos. Então, nós precisamos guardar, inclusive, essa coerência interna para que as pessoas que convivem com a gente tenham essa clareza de quem sou eu, quem é a Maria José, né?
A Maria José, ela é professora, ela é mãe, ela é... E ela guarda uma coerência nas suas atitudes no ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho, onde a gente possa ter uma missão comum, onde todo mundo que está naquele lugar saiba exatamente onde a gente quer chegar. E muitas vezes isso não está claro, isso não é claro para as pessoas que estão na organização. Então, eu trago isso como um elemento fundamental da liderança. A questão, então, do compartilhamento de emoção, das emoções, de estamos vivendo desafios, estamos vivenciando uma crise. Que realidade é essa que a gente está vivendo? Trazer isso com clareza, com transparência, com os elementos que todos nós, de cada um do seu lugar, possa se apropriar para exercer a sua liderança de uma forma que eu vou chamar aqui muito mais horizontal. Horizontal em que sentido? Eu não preciso ficar esperando que alguém assuma alguma coisa por mim. Cada um de nós, do seu lugar, cada um de vocês que organizou esse evento, a coordenadora, a Roberta, que está aí na liderança, cada um assumindo o seu papel e sendo líder do lugar que está. Então, isso é fundamental. Essa questão da gente assumir, tomar para cada um para si a sua responsabilidade. E o líder, ele tem um papel fundamental em oferecer o suporte emocional para a sua equipe. E aí tem uma questão que é primária. Eu, para dar suporte emocional para alguém, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então, esse líder, ele tem que desenvolver o seu autoconhecimento. Ele tem que buscar elementos para que ele dê conta de se sustentar emocionalmente e dar suporte para a sua equipe. São coisas muito básicas da liderança, né? Uma pessoa que não tem uma boa emocional, quando ela se vê numa situação de crise, quando ela se vê numa situação de dificuldade, ela vai perder muito facilmente o controle dessa situação e junto com ela vai toda a equipe. Bom, e aí, outros dois conceitos ou dois elementos fundamentais da liderança, essas figuras que estão aí colocadas, eu trouxe muito no sentido da gente pensar sobre isso, a empatia e a compaixão. Então, a gente hoje fala muito da empatia, de ser empático, eu preciso ter empatia. Preciso sim, eu preciso ter empatia. Eu preciso reconhecer a dor do outro. Eu preciso entender que o outro está em sofrimento, mas eu tenho que dar um passo a mais e desenvolver o sentimento de compaixão. Esse sentimento de compaixão, ou essa postura de compaixão, que é um estado mental dotado do sentido de me preocupar com o sentimento dos outros, e até aí eu estou sendo empático, mas somado a isso, dando um passo à frente, que é um grande passo, é a aspiração de ver esse sofrimento aliviado. Então, é muito importante que a gente pense nisso, na nossa prática, no nosso espaço de ação profissional, porque a empatia, ela tem um caminho que precisa ser levado a seguir, que é a ação de fazer com que essa pessoa tenha a sua dificuldade, o seu sofrimento, ou a sua crise aliviada. E aí, então, a compaixão, eu trouxe a figura aí, né, belíssima, né, dessa pessoa iluminada que a gente tem para nos servir de exemplo. A questão, então, dos elementos da compaixão, eu preciso do elemento cognitivo, eu compreendo, e para compreender eu preciso ser empático, eu sou afetivo, eu sinto o que você sente e eu quero ajudá-lo, eu tenho desejo de ajudá-lo, que é aí o elemento motivacional, então, da compaixão. Quando eu falo desses elementos, eu trago aqui essas figuras já pensando muito na questão do enfermeiro no papel da liderança. O tema dessa fala, né, que me foi solicitada,
é o papel do enfermeiro na liderança em situações de crise. Então, o enfermeiro, para vocês que estão na graduação, que daqui a pouco serão profissionais que estarão aí na ponta, muito em breve, uns mais, outros menos, né, dependendo do nível aí do curso em que estiverem, todo enfermeiro, todo profissional que estiver no exercício da enfermagem, em algum ponto desse lugar, ele vai exercer liderança. Ontem, o professor Oscar disse isso. Do lugar que você estiver, dê o seu melhor. Do lugar que você estiver, seja proativo, faça a diferença. Então, eu estou tomando aqui, né, um pouco da fala dele de novo, porque não dá para ser diferente. Todos nós exercemos certo grau de influência sobre alguém, em algum momento, em algum lugar. E isso é muito interessante, porque cada um de vocês que estiver aí me ouvindo, que estiver aí me assistindo, né, vai ter uma referência positiva ou negativa de alguém, né? Então, que a gente seja referência positiva, que a gente se torne a pessoa que vai inspirar alguém a ser como a gente é. Então, essa questão da liderança ao alcance de qualquer pessoa. O mito de que as pessoas nascem líderes, ele já caiu por terra faz muito tempo. As pessoas conseguem se tornar líderes. Hoje nós temos ferramentas importantes que nos ajudam a nos tornarmos líderes. E qualquer um de vocês que esteja aí deve buscar isso no sentido do autoconhecimento, no sentido de buscar as ferramentas que, nessa busca do autoconhecimento, entender, eu possuo determinada fragilidade de relacionamento, eu possuo necessidade, identifico uma necessidade de trabalhar um pouco mais isso, aquilo. Essa busca é interior, é uma busca de cada um, e nós precisamos fazer isso. Primeiro, para lidar bem conosco mesmo, e segundo, para conseguir lidar com as pessoas que estão ao nosso entorno, e que, na nossa profissão, na grande maioria, estão precisando de ajuda, estão precisando do exercício da compaixão. Então, a liderança não gira em torno de títulos, de posições, de fluxogramas, ela diz respeito à vida como ela é, à vida no seu andar, no seu dia a dia. E tenho certeza, vocês serão referências dos profissionais, dos pacientes, das pessoas que estão em torno de vocês. Então, é muito importante que a gente busque isso da melhor maneira. E aí, para essa fala, eu trouxe alguns elementos que podem, algumas ferramentas que, como eu mencionei aqui, que a gente pode buscar. Se a gente fosse trabalhar a questão das teorias da liderança, a gente poderia passar aqui horas, ou dar cursos, ou fazer uma disciplina sobre isso. Não é esse o objetivo aqui. Mas tem alguns elementos importantes que eu trouxe nessa síntese que eu elaborei para essa fala, e uma delas é a liderança positiva. A liderança positiva, onde o líder positivo, ele está ligado a um clima positivo, a uma comunicação positiva, a significado positivo e a relações positivas. Então, vou pincelar um pouquinho de cada uma dessas coisas. A respeito de garantir um clima positivo, eu retomo aqui o que já foi dito, a importância de trabalhar as emoções, seja do próprio líder, como também da equipe, do exercício da compaixão, do perdão, da gratidão. Isso, na prática, no nosso cotidiano, faz muita diferença. Nós estamos muito pouco acostumados, por exemplo, a elogiar. O elogio é alguma coisa fundamental na vida das pessoas. O reconhecimento do trabalho de uma pessoa faz com que ela se sinta muito valorizada, que ela se sinta motivada a buscar mais, a fazer mais. Mas a gente tem a gente traz muito essa carga de que a avaliação é negativa e de que a crítica ela deve se sobressair sobre o elogio. A gente precisa inverter essa lógica. A gente precisa inverter essa lógica e trabalhar no sentido de levantar essa equipe,
de assegurar um clima positivo. Eu costumo dizer que quando a gente entra ou numa sala de aula, ou numa enfermaria, ou numa unidade de pronto atendimento, num centro de saúde, o jeito com que você se dirige às pessoas para dar um bom dia, muda muitas vezes a dinâmica de trabalho daquele dia. Observe isso, né? Dependendo da forma como você chega, você torna esse ambiente pesado. Observem isso ao redor, no entorno de vocês, né? Bom, apostar nas relações positivas. E aí a gente tem vários elementos importantes, a inteligência emocional, a ética nas relações, aqueles energizadores positivos, o que eu posso fazer no meu dia a dia para que as pessoas tenham prazer em estar comigo e não queiram mudar de lugar na hora que eu chego. A ética é o respeito às pessoas, às diferenças e a valorização dos diferentes. Porque muitas vezes a gente tem muitas vezes formado para querer todo mundo. Por exemplo, quando vocês vão fazer, a gente fala, vamos fazer um grupo de trabalho. A nossa tendência é nos unir aos parecidos conosco. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de fazer parceria com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, e muitas vezes isso é importantíssimo para o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, são posicionamentos do dia a dia que fazem com que a gente energize o ambiente, a gente torne esse ambiente muito mais favorável às relações. E, volto a dizer, importantíssimo o autoconhecimento nesse sentido. E quando a gente aposta nas relações positivas, a gente está deixando de lado aquela equipe para baixo, o mimimi do dia a dia, que mina o entusiasmo, que cria expectativas pessimistas, né? E aí o símbolo que eu trouxe aí é a Iena Hard, que ela é aquela figura, né, do gibi, que tudo vai dar errado, ô céus, ô vida, que azar, nada dá certo, isso não vai dar certo, e na saúde tem muito isso. Sempre foi assim, eu sempre fiz desse jeito, mudar não vai resolver, nós precisamos inverter essa lógica, nós precisamos sair desse lugar e trazer para as nossas relações o clima o mais alto astral possível para a nossa relação. E para isso, a gente pode lançar mão de alguma coisa que faz parte do ser humano, que é a comunicação. E aí a comunicação positiva, o foco na linguagem, eu já disse, a forma, por exemplo, como eu me dirijo a alguém para dizer um bom dia, ou como eu abordo um paciente para fazer uma anamnese, uma linguagem positiva, uma linguagem que remeta as pessoas a uma reviravolta. Se eu não estou bem, eu vou ficar melhor, e não o contrário. E nós, no papel de líderes, trazer um equilíbrio dos feedbacks, eu já falei um pouco disso, de trazer menos carga negativa e mais positiva, e trazer um equilíbrio nos feedbacks. E saber oferecer, primeiro, o feedback é importantíssimo. Não adianta, por exemplo, um líder trabalhar muito a questão da avaliação e não dar feedback para a sua equipe. E aí, continuando, ao dar esse feedback, que ressalte aquilo que as pessoas têm de positivo. Todo mundo, por mais negativo que seja, por mais lacunas que tenha de conhecimento, ela vai ter algum ponto positivo. Então, a gente trazer isso à tona. Nós precisamos disso. E o foco, é claro, identificado uma lacuna, identificado alguma questão que precisa ser trabalhada, o líder, ele tem um papel fundamental de puxar as pessoas, de fazer com que as pessoas cresçam, de fazer com que as pessoas se desenvolvam juntamente. E contribuir, então, para a construção do significado positivo do trabalho. Isso é um aspecto que eu quero trazer como fundamental. Aquele trabalho que eu realizo, o trabalho que eu desenvolvo, ele tem que ter um significado para mim. E para que ele tenha um significado, eu tenho que me identificar com a organização, eu tenho que reconhecer nessa organização
alguma coisa com a qual eu comungo as ideias. Eu não posso falar uma coisa sobre mim que não diga respeito a essa organização. Eu vou fazer uma palestra sobre determinado lugar, mas eu não me identifico com esse lugar. Isso não existe. Isso não existe. E esse significado atribuído ao trabalho, ele é extremamente relevante. E ele traz em si um senso de propósito e relevância na atividade profissional, com efeitos extraordinários, que vão ser percebidos, inclusive do ponto de vista da produtividade dessa organização. Pessoas com menos estresse, eu vou ter menos turnover, eu vou ter altos níveis de engajamento profissional, eu vou ter uma capacidade das pessoas trabalharem de forma mais descentralizada e satisfação, e aquilo que todo mundo sabe, mas nem sempre pratica. As pessoas felizes, elas produzem muito mais. Então, esse é um aspecto fundamental da liderança. E eu trouxe aqui, para ilustrar um pouco e teorizar um pouquinho a questão dos sentidos do trabalho, uma dissertação que eu orientei em 2013, da Carolina Caran, que deve estar aí nos assistindo, onde ela trabalhou os sentidos do trabalho para profissionais que atuam na UTI de um hospital, com profissionais, não foi só com a enfermagem, foi de vários profissionais, e nós trabalhamos, então, com referencial de Edgar Morin, onde esse profissional, ele atribui sentidos ao trabalho, e essa atribuição de sentidos está ligada a dimensões diferentes. Que dimensões são essas? Eu tenho a dimensão individual, que é aquela dimensão do próprio reconhecimento da pessoa, da identidade dela, da satisfação em realizar aquele trabalho do ponto de vista dela como pessoa, que eu já até falei um pouco disso aqui na fala anterior, né? É aquilo que eu atribuo como significativo no que eu faço. A dimensão organizacional é a dimensão ligada ao trabalho em equipe, às relações que eu estabeleço na organização, a identificação que eu tenho com ela, o comprometimento que eu tenho, a esse vestir a camisa da organização, e a dimensão social, que é o valor social do trabalho. Como que esse trabalho que eu desenvolvo, ele vai impactar na sociedade? Isso é extremamente relevante. Isso é hoje um dos elementos mais importantes que a gente observa quando a gente fala dos sentidos do trabalho. E tudo isso, somado, foi identificado ainda no trabalho da Carolina, né, da Carol, a importância do fazer profissional, do trabalho vivo, do trabalho em ato, né, que o Merri traz para a gente. Desse trabalho cotidiano, do quanto isso traz um sentido maior ao trabalho desses profissionais. Então, eu achei importante trazer isso, porque do ponto de vista das lideranças, o que eu posso fazer para conferir maior sentido, para favorecer um maior sentido ao trabalho da equipe que está, né, sob minha responsabilidade ou dos meus colaboradores. E uma outra questão também que aí é fundamental, e ela está ligada a isso que eu acabei de falar, da gente conferir sentido ao trabalho, a gente tem hoje uma referência, hoje que eu falo, né, que de 10 anos para cá, uma referência muito importante que as lideranças podem adotar para fortalecer esse clima positivo de trabalho, para trazer um ambiente saudável de trabalho para dentro da organização. Essa referência que eu trago da Organização Mundial de Saúde é um indicativo, um sinalizador muito importante de que um ambiente que tem o seguinte conceito, né, um ambiente de trabalho saudável. Um ambiente de trabalho saudável é aquele em que o trabalhador e os gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da proteção e da promoção da segurança, da saúde e do bem-estar de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho. Então, esse documento da Organização Mundial de Saúde,
Eu trouxe no sentido de que vocês reconheçam, que vocês identifiquem como uma potencialidade, como um importante dispositivo que as lideranças podem utilizar para trabalhar a questão dos ambientes melhores de trabalho, saudáveis de trabalho nas organizações. E o ambiente de trabalho saudável é um modelo para a ação. E lá atrás eu digo, o líder, ele tem que agir, ele tem que colocar em prática aquilo que ele acredita e aquilo que é bom para a organização e para os colaboradores. E os empregadores, trabalhadores e formuladores de políticas e os profissionais. Então, esse modelo para o desenvolvimento do ambiente de trabalho saudável, ele é aplicável em diferentes locais, em diferentes países, ambientes e culturas. Então, é um material muito interessante sobre isso, né? O modelo, ele abrange essas dimensões que vocês estão vendo aí, que é o ambiente físico de trabalho, que é o ambiente psicossocial do trabalho, os recursos para a saúde pessoal e o envolvimento da empresa na comunidade. De novo, a gente vê aí a importância do impacto social do trabalho hoje, né? Como que isso é reconhecido e é valorizado pelos trabalhadores. E as lideranças precisam ampliar seu olhar sobre isso. A esse respeito, eu queria também trazer o exemplo de um trabalho que eu orientei recentemente, da Natália Gerard. Ela fez um trabalho sobre o modelo assistencial e ambiente de trabalho saudáveis. Vocês encontram essa dissertação também, que foi defendida agora, agora no final do ano, 2019, se não me engano, foi no final do ano, né? Estou aqui já, final do ano, início do ano, mas ela defendeu agora, recentemente, e ele foi feito no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sob minha orientação. E nesse espaço de trabalho, a gente identificou o quanto que o ambiente assistencial liderado, né, por aquelas pessoas de referência, ele vai contribuir para que esse ambiente de trabalho ele seja mais ou menos favorável. E esses elementos da cultura organizacional, das atitudes, dos valores, das crenças, né, isso está ligado ao ambiente psicossocial, a questão do ambiente físico, de estrutura, maquinário, materiais, processos produtivos, interferindo também o envolvimento na comunidade, como aqueles serviços que vão impactar. E isso tudo mediado com o centro que vocês estão vendo aí, na ética, nos valores e dos compromissos das lideranças, do comprometimento das lideranças. Então, eu acho que esse material pode nos trazer subsídios importantes para discussões sobre a temática da liderança. E aí, eu trago, de novo, sendo enfática nisso, a importância da atuação, eu coloquei aqui de forma intencional, essa ação do gestor, na organização saudável, a liderança com conhecimentos abrangentes sobre a gestão de pessoas. Então, quando eu falo de liderança, obviamente eu estou me referindo à gestão de pessoas. Na saúde, as pessoas, mais do que em qualquer outro setor da economia, eles têm um papel fundamental. Quanto mais maquinário, quanto mais elementos estruturais, de potenciais diagnósticos, de mais gente eu vou precisar, diferentemente de uma fábrica de automóvel, que eu tenho um robô de última geração e ele vai substituir pessoas. Na saúde, isso não acontece. Quanto mais eu tenho tecnologias, de mais pessoas eu vou precisar. Então, é muito importante que a gente atente para isso. E que o papel do líder nesse processo ele é fundamental, trazendo essa questão de que os riscos psicossociais eles são decorrentes do desajuste entre as práticas de gestão e a organização, o que exerce em alguma medida influência sobre os aspectos psicológicos, sociais e físicos dos trabalhadores. Então, vejam aí a importância de vocês, a responsabilidade de cada um de vocês, futuros enfermeiros. O quanto que isso vai impactar na vida das pessoas. E aí, alguns padrões cruciais, que a gente pode chamar assim, de alguns elementos cruciais para a promoção de ambientes de trabalho saudáveis. De novo, habilidade de comunicação.
a colaboração verdadeira, de novo, a transparência, a capacidade de eu enxergar aquilo que as pessoas de fato precisam. Esse líder, ele precisa, de novo, se autoconhecer para que ele dê conta das pessoas, para que ele dê conta de um bom relacionamento e praticar a liderança autêntica, definido como a cola que une um ambiente de trabalho saudável. Então, a liderança autêntica, essa liderança transparente, essa liderança onde as pessoas acreditam naquilo que vivenciam, é fundamental para que esses ambientes aconteçam. A liderança autêntica, ela tem alguns princípios fundamentais, ela é uma proposta de explicar a pessoa do líder e a forma como ele estabelece a relação com seus liderados, né, na perspectiva que eu já falei das relações positivas, e ela é pautada nos princípios que a gente, de alguma maneira, aqui também já trouxe, porque eles estão todos interligados, que é a ética, a autoconsciência, a qualidade do relacionamento humano entre o líder e os liderados, e o interesse em promover o desenvolvimento da equipe em seu máximo potencial. Então, cai aqui por terra aquela pessoa que não cabe mais nas organizações, que é aquela que fica com o pé atrás. Se tiver alguém melhor qualificado aqui do que eu, ele vai poder ocupar o meu espaço. Então, eu vou segurar as pessoas no sentido do desenvolvimento. Esse tipo de pessoa, ele não serve mais para liderar. Isso não é liderança. Isso pode ser chefia, pode ser qualquer outra coisa. O que se espera hoje de um líder é que ele alavanque a equipe dele para crescer junto e correr todo mundo para o abraço. Esse é o grande lance, né? É o que a gente vem trazendo como uma coisa importantíssima. E o foco nos aspectos morais do líder, os padrões éticos da organização e os aspectos morais do líder. Cada vez mais a gente tem visto aí exemplos em todas as dimensões, né? A gente pode usar um exemplo, como é que eu posso pensar em alguém que está num papel de liderança, adquirir respirador numa situação de pandemia, fazendo aí com interesses pessoais. Então, uma pessoa que não tem credibilidade, que ela, como pessoa, ela jamais vai ter credibilidade junto à sua equipe. Então, isso é um elemento fundamental. E as organizações hoje, elas buscam pessoas que tenham credibilidade. As grandes organizações, elas conhecem muito dos seus colaboradores, principalmente das pessoas que estão nos locais estratégicos. Não dá para ter pessoas moralmente comprometidas liderando equipes. Então, a confiabilidade do líder, na integridade, na benevolência e na sua capacidade, sim. Eu preciso ser um líder que mobilizo as minhas competências para exercer liderança. E as consequências nos liderados? Eles vão junto com esse líder, assumir riscos, compartilhar informações, eles vão promover a eficácia do grupo e, é claro, a produtividade no trabalho. Um outro conceito importante que eu trouxe, que eu acho que é fundamental para que a gente também fale sobre liderança, é a prática colaborativa, né? Como potencialidade e como um desafio importante para o enfermeiro no papel de líder. E aí a Organização Mundial de Saúde, ela traz esse conceito da prática colaborativa fundamental, como baseada numa abordagem interprofissional, na qual os profissionais aprendem mutuamente para promover melhorias nos resultados de saúde. Então, esse elemento interprofissional trazido nesse conceito de prática colaborativa da Organização Mundial de Saúde, ele requer habilidades pessoais muito importantes para que eu compartilhe com os profissionais da equipe, não só da enfermagem, mas com a equipe multiprofissional, essas práticas. E aí, a prática colaborativa, ela pode ser desenvolvida mediante algumas estratégias. De novo, a comunicação. A comunicação, ela faz parte, ela é intrínseca ao ser humano, né? Então, ela está aí presente de uma forma muito, muito forte. O compartilhamento dos objetivos.
Meu Deus, eu só consigo saber onde eu vou chegar se eu souber dos objetivos que eu tenho. Eu costumo dizer, né, quando eu estou no campo de estágio com os alunos, ou quando eu estou dando aula de gestão de pessoas, como é que alguém pode chegar para trabalhar numa organização e não saber o que é esperado dela? Não saber qual é a entrega que se espera dela. Isso, para mim, é uma forma de violência. Como que eu vou receber alguém para trabalhar sem apresentar para ela a organização, os espaços da organização e os lugares e onde a gente quer chegar? E a identificação da pessoa com a organização, eu preciso criar laços de identificação para que eu desenvolva uma prática colaborativa. E para isso eu preciso de apoio institucional. Quando a gente tem apoio institucional, quando eu sei que o que eu vou fazer, eu vou contar, eu vou ser apoiada pelo meu líder, a gente faz tudo com muito mais clareza, com muito mais assertividade e de uma forma muito mais natural. Então, o apoio institucional, o apoio das lideranças, ele é talvez a pedra fundamental para que a gente possa exercer uma prática colaborativa. E para isso a gente precisa falar linguagens coerentes, linguagens que sejam transparentes. E a adequação dos objetivos institucionais com os valores profissionais, que é o que eu falei anteriormente, né? Eu preciso estar num lugar onde eu compartilhe os valores morais e institucionais. E a qualidade na assistência e os benefícios entre aqueles que a exercem, a relação de comprometimento entre as partes, envolvida com o suporte da organização e baseada naquilo que é fundamental, que é a responsabilidade mútua. Voltando, eu vou lembrar do professor Oscar, quando ele fala, de onde eu estiver, eu tenho que assumir minhas responsabilidades, né? Eu estou aqui falando com outras ideias que ontem eu trouxe. Bom, depois de falar bastante do ponto de vista aí da liderança, de alguns aspectos mais teóricos, a gente traz aqui, então, a questão do enfermeiro na situação. Hoje, esse enfermeiro que é trazido, né, para a visibilidade social, ele sai de um papel de invisibilidade, ele desempenha socialmente, para vir à tona, de uma forma que eu costumo dizer que a gente, apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, apesar de toda a dor, de todas as perdas que a gente está tendo, que são extremamente, são irreparáveis do ponto de vista emocional, do ponto de vista humanitário, mas que a gente consiga enxergar nisso alguma coisa que possa nos fazer crescer, como pessoa e como profissionais. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Nessa pandemia, o Marvel homenageando os enfermeiros para celebrar o dia do super-herói. Tem muita crítica aí, eu não quero ser super-herói, eu quero ser reconhecido. Mas o que eu quero trazer de mensagem hoje para vocês todos é muito que a gente precisa ser visto para a gente ser reconhecido. Então, eu entendo que essa figura do super-herói, ela pode ser muito importante no sentido de nos conferir mais visibilidade institucional e social. Uma outra figura que apareceu muito bonita, né, que apareceu no meio dessa pandemia, é o desenho do artista, que traz aí, no hospital na Inglaterra, a foto desse menino que, entre os super-heróis, destaca a figura da enfermeira. Então, isso foi divulgado nas mídias sociais, né, foi muito trazido, é uma imagem muito bonita, muito singela, mas que tem um significado muito importante e que eu trouxe para a gente pensar no papel da enfermagem, no papel desse profissional agora, sendo resgatado lá do baúzinho de brinquedo, aí como alguém que é mais importante do que um outro super-herói. Gente, mais uma vez eu peço desculpas para vocês, tá? O cachorro latiu de novo. Mil desculpas. E aí, para a gente já ir caminhando, né, para o final, os protagonismos da enfermagem. A gente vê aí nos gibis também uma homenagem às pioneiras da enfermagem, festejadas aí pela Turma da Mônica, publicada agora com a representação da Ana Nery, com a representação da Florence no Dia do Enfermeiro. Então,
isso traz para a gente uma muito importante, né? Eu acho que nós precisamos valorizar esse tipo de coisa para que a gente seja reconhecido, de fato. Um outro protagonismo da enfermagem vindo à tona e com uma forma de reconhecimento, a Barbie aí, agora vestida de Florence, que foi lançada. Então, há quanto tempo a gente não via tanta imagem positiva da enfermagem, do enfermeiro, como a gente está vendo agora, no meio disso tudo. E, além daquilo que vem sendo trazido para nós, nessas imagens que eu trouxe, o enfermeiro no protagonismo, a equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem nesse protagonismo. Eu trouxe alguns exemplos que eu busquei nas mídias, por exemplo, de enfermeiras que realizaram encontros virtuais entre um casal que contraiu o Covid-19. Então, um casal adoeceu, isso está tá aí, foi divulgado pela CNN, é um exemplo que eu trouxe. O casal adoeceu, a mulher recebeu alta antes do marido, ele ficou na UTI, bastante grave, e a equipe de enfermagem proporcionou para esse casal a possibilidade, não só para o casal, mas para a filha também, de dialogar no período dessa internação. E aí, se vocês lerem a reportagem, vocês veem o quanto isso fez a diferença para a evolução desse paciente e para a relação dele com seus familiares. E, de acordo com a Clara, Clara, enfermeira, isso gerando nos profissionais de saúde alegria, ao saber que essa tecnologia acalenta o coração do paciente e dá conforto para a família. Isso foi uma iniciativa dos profissionais que trabalham nesse setor. Isso é um protagonismo, é o exercício da liderança, como a gente falou antes, cada um do seu cantinho, cada um do seu lugar fazendo a diferença. Um outro exemplo que eu trouxe, da enfermeira indígena da Amazônia, na luta contra o coronavírus, e aí ela coloca que diante da negação, da falta de assistente, toda essa negação, dessa falta de assistência, ela teve a iniciativa de criar uma campanha em redes sociais pedindo que as pessoas doassem alimentos, kits de higiene, e ela indo dentro da cultura indígena, usando os artefatos indígenas, fazer aferição de temperatura, de pressão arterial, fazer o acompanhamento dessa comunidade que estava isolada, que estava numa situação de vulnerabilidade muito grande. Um outro protagonismo agora, dos enfermeiros lá em Brasília, homenageando os colegas mortos pelo Covid-19. Então, são formas de protagonismo que fazem com que nós nos tornemos melhores e mais solidários nesse momento de dificuldades. Um outro exemplo, que saiu aí, eu busquei na Universidade Federal de Juiz de Fora, no editorial deles, eles editam o jornal deles, no campus e comunidade, a fala do reitor, a fala da diretora da faculdade, do diretor da faculdade e a fala aqui da vice-reitora, a professora Dirlene e o professor Marcelo, trazendo à luz a enfermagem na linha de frente, dizendo é fundamental a participação desse profissional no campo dos cuidados ao paciente, ele está na linha de frente, nos níveis diferentes de atenção da rede. Então, esses são formas de reconhecimento que a gente vê e que estamos aí. Podemos estar mais visíveis. Uma outra forma de protagonismo importantíssima que, até pouco tempo, pouquíssima gente sabia que o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Kleber de Oliveira, é enfermeiro, e tem sido elogiado pelo Mandetta, tem sido colocado como um dos mais importantes epidemiologistas do Brasil, uma das pessoas de maior referência nesse campo. Então, isso traz à luz o nosso protagonismo, E o Nursing Now, que é uma outra iniciativa importantíssima, passei a mais aqui, onde trazer a enfermagem, as iniciativas da enfermagem que tornam essa enfermagem positiva, e tendo sido criada em parcerias internacionais com a Inglaterra,
com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e no Brasil, esse protagonismo da enfermagem tornou-se no Brasil. Então, onde a vida é enfermagem agora, nós temos que fazer agora, não dá para esperar mais. E aí eu trouxe aqui duas iniciativas nossas, eu como docente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, né, e aproveitando para convidar vocês para nos seguirem aí no Meeting Saúde. Foi uma iniciativa que a gente teve logo no início da pandemia. Eu comecei a receber vários contatos de alunos, a professora Carolina Caran, que eu já mencionei aqui, a gente recebendo demandas e tentando responder essas demandas, tentando se organizar, e pensando o seguinte: como que a gente poderia criar um canal de comunicação, um espaço reservado para o encontro de profissionais, onde a gente pudesse fornecer informações fidedignas, onde a gente pudesse compartilhar experiências, e a gente criou, então, o Meeting Saúde, e a gente ficou muito feliz. Ontem, a gente já estava com mais de 500 seguidores, né? Então, convido vocês a nos seguirem, fazendo aqui a nossa propaganda. E com o objetivo de quê? De oferecer informação, conferir visibilidade ao trabalho do enfermeiro, promover uma prática colaborativa e servir de fonte de inspiração, por que não? Nós podemos fazer do lugar que a gente está. A gente está em isolamento social. Se cada um de nós esperar o isolamento acabar para tomar iniciativas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós podemos, cada um, fazer agora a nossa parte. Uma outra iniciativa também que eu trago para vocês, que também desenvolvemos agora, eu vou voltar aqui, né? Aqui, as mentoras do Meeting somos eu, a Carolina Caran, e a Natália Gerard, que eu mencionei aqui também, que foi me orientanda de mestrado, que desenvolveu aquele trabalho sobre o ambiente saudável de trabalho no Hospital Alemão. Tá? Eu tinha deixado de falar dela e não posso fazer isso. E uma outra iniciativa também foi uma parceria que eu tenho desde o início, desde a criação da UPA Centro-Sul, há 11 anos atrás, a UPA Centro-Sul, aqui em Belo Horizonte, ela foi criada, como o nome já diz, ela é na região Centro-Sul, então é uma UPA que ela tem algumas particularidades. A gente tem muito a referência de população de rua, então, de transeuntes. A gente tem um projeto desde esse início, e como os estudantes não estão tendo estágio, os estudantes tiveram que sair dos campos de estágio, até por orientação dos próprios campos de estágio, imagino que vocês estejam vivenciando isso aí também, né? Nós desenvolvemos, então, um projeto da estratégia de intervenção para o enfrentamento do coronavírus em um serviço de referência atendimento ao Covid. A UPA Centro-Sul, ela é uma referência ao Covid, para atendimento na média complexidade. Então, nós estamos estruturando relatórios de boas práticas contendo as ações realizadas na UPA, considerando as potencialidades, dificuldades e desafios. Então, isso nos leva, aos profissionais da UPA, enxergar potenciais de melhoria, propor ações, um modelo e um exemplo. O que a UPA está fazendo pode servir de exemplo, e aí a gente terá um material disponível para que outras pessoas que queiram seguir esse caminho também utilizem, potencializa o trabalho em equipe, porque isso congrega ações de diferentes elementos da equipe e permite uma prática colaborativa. Eu trouxe aqui o Meeting e essa iniciativa que a gente está fazendo dentro de casa, em situação de isolamento, trabalhando muito mais do que em dias normais, muito mais. Eu imagino que isso esteja acontecendo com vocês todos, numa situação extremamente nova, extremamente de incerteza, né? Então, é isso que a gente está vivendo. E aí eu trago essa figura também, né, que no dia aí do enfermeiro, ela também foi divulgada no Frontline de Heróis, para que a gente finalize essa conversa, pelo menos a parte da minha fala, e abra espaço para o nosso debate, para as perguntas. Eu estou à disposição. Eu quero mais uma vez agradecer ao convite, Roberta especialmente,
e a vocês por terem estado aí me escutando até agora e estou à disposição. Um beijo grande. E aí as referências. Boa noite a todos. Boa noite, Maria José. Irei ler agora algumas perguntas que o pessoal mandou no chat para você, tá bom? Pois não. É Roberta também que está falando aí, né, Roberta? Também. Vou ler para você. Do seu ponto de vista, toda essa visibilidade da enfermagem nesse momento de pandemia será apenas passageiro ou há a possibilidade de acontecer mudanças reais, tanto na percepção social sobre a enfermagem quanto nas lutas da categoria? Quem fez a pergunta, Roberta? Foi a Luana. Luana, eu vou te dizer que bom, obrigada pela pergunta. Essa pergunta nos remete a uma questão fundamental. Eu acredito, sim, que nós podemos tornar essa visibilidade, aproveitar esse momento no sentido muito positivo, entendam o que eu estou falando, né? Eu já disse isso, nós estamos vivendo uma situação ímpar de uma calamidade da humanidade inteira, perdas irreparáveis. Mas eu acho que a enfermagem, ela nunca, pelo menos eu vou dizer, né, que eu nunca vi a enfermagem ser tão visível aos olhos da sociedade como ela está sendo vista hoje. E mais, as instituições, as organizações, elas estão percebendo o quanto esse profissional, o enfermeiro, a equipe de enfermagem, eu vou falar especificamente do enfermeiro, porque eu estou me dirigindo a alunos do curso de graduação, ele é fundamental, ele é uma peça, é um elemento imprescindível nas práticas cotidianas, em qualquer ponto de atenção. Então, Luana, eu acredito sim que com o nosso protagonismo, nós podemos agora tirar desse momento elementos para nos fortalecermos como profissionais. Nós precisamos agora buscar, inclusive, nos fortalecer como uma categoria que, buscando respaldo, inclusive jurídico, tá? O que está acontecendo, por exemplo, com alguns profissionais que, em condições insalubres, em condições degradantes de trabalho, isso precisa ser divulgado, isso precisa ser levado para o Ministério Público. Nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos trazer isso também à tona, para que nós saiamos desse lugar que a gente muitas vezes ficou de invisibilidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito e acho que os nossos movimentos, os nossos protagonismos, cada um no seu lugar, se vocês não seguem, eu vou sugerir a vocês, sigam a Renata Pietro. Renata Pietro é uma enfermeira intensivista, ela está na liderança da enfermagem em São Paulo, é uma pessoa, ela acabou de entrevistar essa semana o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e ela vem fazendo um trabalho fantástico nesse sentido. Então, é a gente se unir, é a gente buscar agora, nesses protagonismos, união, força, para que essa visibilidade seja mantida, para que a gente mostre para a sociedade, estamos aqui, continuaremos aqui, mas nós precisamos estar aqui com condições de trabalho. E uma outra questão importante, Luana, que eu toquei pouco nisso, nós precisamos estar cada vez melhor capacitados para trabalhar. A formação profissional do enfermeiro, ela precisa ser cada vez mais reforçada. Nós precisamos ter competência profissional para estar no lugar que nós estamos e nos lugares que nós queremos chegar. Tá? Isso, tem mais uma pergunta, que é como exercer a liderança durante a faculdade. Nossa, olha, é um exercício e tanto, é um aprendizado e tanto, né? Vocês, como estudantes, vocês têm vários espaços de liderança. Eu coordenei muito tempo, tive durante praticamente a minha vida acadêmica,
que já tem bastante tempo, ocupei cargos de coordenação, e muito ligados à coordenação de colegiado. Colegiado, na pró-reitoria de graduação, sempre muito ligada à graduação. E uma coisa que eu sempre questionei com os estudantes, vocês precisam ocupar os lugares que são destinados a vocês. Por exemplo, representações discentes. É inadmissível que uma representação discente ela não seja feita. E representação discente, que é outra coisa que eu costumo dizer, é representação, não é um espaço isolado. E a liderança começa aí. Quando eu vou representar os discentes num colegiado, eu sou o canal de comunicação, eu não sou eu que estou falando por mim. Então, exerçam essa liderança, busquem nos pares de vocês aquilo que vocês vão levar para os órgãos que vocês representam. Vocês não têm ideia da força que vocês têm. Vocês não têm ideia das mudanças que vocês são capazes de fazer nos ambientes onde vocês estão. Então, as representações discentes, os espaços de representação, que vocês criem espaço de representação dos estudantes, vocês já devem ter aí, imagino eu, esses espaços, mas que, de fato, vocês façam um diálogo desde já, com as instituições, com a sociedade e com os gestores da instituição onde vocês estão. Vocês podem fazer a diferença. Nos campos de estágio onde vocês estão, nos estágios curriculares, dos estágios não curriculares, quando vocês representam hoje a instituição onde vocês estudam. Quando vocês saem daí e vão para um lugar como acadêmico, vocês estão representando essa instituição. Então, a postura profissional, como vocês se apresentam, como vocês são ou não presentes nesses lugares, faz toda a diferença. Então, é um espaço de aprendizado, assim, ímpar, onde o exercício de liderança ele tem que ser começado aí. Temos outra pergunta, que é como exercer a liderança com condições estruturais e institucionais desfavoráveis no ambiente hospitalar, especialmente nesse período de pandemia. Esse é um grande desafio, mas esse desafio, quem fez a pergunta? Desculpa. Foi a Luana também. Luana. Ô, Luana, esse é um grande desafio nosso, e ele não pode nos impedir de fazer o movimento. A partir do momento que a dificuldade, ela me cria uma barreira, ela imobiliza. Então, nós temos que, nos espaços que a gente ocupa, apesar das dificuldades, apesar das questões estruturais, sairmos na frente. Se eu encontrei um colega meu deitado no chão, dormindo, porque ele estava exausto no plantão, e ele não teve um local adequado, como a gente viu recentemente, a gente viu essa imagem, e isso ontem mexeu muito comigo, uma imagem no hospital de campanha de profissionais dormindo no chão. Isso é inadmissível. E eu, como profissional, eu tenho que me mobilizar e mobilizar as pessoas que estão comigo. Então, fazer movimentos que causem algum tipo de deslocamento. Porque muitas vezes as dificuldades elas são criadas para nos tornarem reféns da situação. E nós não podemos ser reféns de situação nenhuma. Quando eu falo do protagonismo, eu estou falando da gente se munir de elementos, eu não usei a palavra se empoderar aqui até agora, eu acho que eu não usei essa palavra, mas é a gente se munir de elementos e buscar nos pares a força para sair, para fazer o deslocamento. E para fazer sim, se tiver que fazer denúncia, não aceitar determinadas condições de trabalho, levar sugestões de melhoria, porque não adianta a gente levar o problema só, a gente tem que levar soluções para esses problemas, e aí é que eu estava falando, para levar soluções para os problemas, eu tenho que estar preparado emocionalmente para fazer isso, para viver isso, e eu tenho que estar preparado, sim, tecnicamente, né? Então,
nós não vamos, principalmente num momento como a gente está vivendo de pandemia, viver com situações favoráveis ao nosso trabalho, né? Nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil, inédita, e nós precisamos unir forças para fazer a diferença. Para fazer a diferença e para tornar esses lugares um pouquinho melhores do que eles estão. E eu acredito que nós temos muita força para fazer isso. Nós precisamos enxergar a força que a gente tem primeiro, e aí fazer esse movimento. Nós temos agora a última pergunta. Será que depois que tudo isso passar, a enfermagem será reconhecida da forma que merece? Eu acredito. Olha, eu sou... Roberta me conhece há algum tempo, a Roberta é coordenadora do curso. Eu sou uma pessoa naturalmente otimista, graças a Deus, porque eu não sei se talvez eu não estivesse aqui agora se eu não fosse. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu acredito que a enfermagem, ela vai sair de um lugar, ela vai sair de um patamar que ela esteve durante muito tempo, durante muitos anos, e vai galgar um espaço diferente, tanto do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do reconhecimento como profissional de saúde. Nós somos o maior contingente profissional de saúde, a equipe de enfermagem, nós vivemos falando isso, mas agora a gente está sendo visto. E eu acho que depois disso tudo que a gente está vivendo, e eu quero acreditar nisso, eu acredito nisso, e eu gostaria muito de compartilhar essa crença com vocês. Eu acho que não vai ser mais como era. Assim como a gente tem ouvido falar, né, como é que vai ser o novo normal, eu digo para vocês, a nova enfermagem vai ser melhor que ela. Sim, temos mais uma pergunta aqui, que surgiu agora no chat. Se você acha que vai ter oportunidade de emprego para enfermagem, se o mercado vai ser mais seletivo para contratações. Se o mercado vai ser mais seletivo? Isso. Existe uma defasagem enorme no número de profissionais de enfermeiro, aí eu vou falar de enfermeiros, no mercado, mundialmente e no mercado. E eu acredito que toda a situação que está acontecendo, ela vai mobilizar muito as instituições. Saiu uma reportagem, agora eu não estou com ela aqui, de número de inscrição de profissionais crescendo. Então, isso é positivo, eu entendo isso de uma forma positiva, de repente, profissionais que não estavam na ativa, voltando, a oferta de empregos, de colocações aumentando, e eu acredito que, aumentando a oferta, o nível de exigência das instituições, até porque tem uma coisa que tem chamado muita atenção, o profissional que está sendo convocado para trabalhar na pandemia, ele tem que ter uma qualificação, por exemplo, para trabalhar com aquele paciente que está em situação, que está no respirador. Não adianta um profissional ser convocado para esse trabalho e não ter capacitação para isso. Então, eu estou dando esse exemplo porque eu acredito que isso vai impulsionar melhorias, sim. Quantos cursos a gente tem visto que tem acontecido nesse período da pandemia? Se vocês entrarem aí, UnaSUS, que é uma fonte importantíssima que a gente precisa buscar, oferecendo curso, as instituições oferecendo curso, por exemplo, a UFMG, imagino que vocês aí também. Então, eu acho que tudo isso é uma mola propulsora de uma melhor qualificação dos nossos profissionais. E nós não podemos perder essa oportunidade, né? E acredito, sim, a pergunta que foi feita no sentido de exigir melhor qualificação, tomara que exijam, sim. Tomara que isso seja exigido, nós precisamos nivelar por cima, nós não podemos nivelar por baixo. Então, nós precisamos ser cada vez melhores, e nós podemos ser cada vez melhores. Tá bom, as perguntas encerraram. E, doutora Maria José, nosso muito obrigado, estamos extremamente agradecidos pela sua disposição, né, pelo que você passou, foi muito enriquecedor para nós, nosso muito obrigado, estamos muito felizes pela sua participação.
Eu que agradeço mais uma vez, quero me despedir de vocês, desejando a todos, né, que a semana de enfermagem está se encerrando, ela seja um motivo de reflexão e de crescimento para todos nós. Eu estou muito feliz em estar aqui. Foi muito bom ter parado para preparar esse material aqui nesse momento, e foi um aprendizado para mim. Agradeço muito pela confiança de vocês e pelo convite, mais uma vez. E que a gente tenha dias melhores do que a gente está tendo, e virão. Foi muito enriquecedor para nós, muito obrigada. Obrigada a vocês. Passo a palavra para a coordenadora Roberta. Boa noite, gente. Em nome da Roberta e de todos nós, né, estou aqui para agradecer a todos os palestrantes, né, a professora Maria José, que está aqui encerrando com a gente o dia de hoje, o quanto, né, nos enriqueceram, compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos com cada um de nós, né, e agradecer a todos, alunos, né, a todos os participantes, alunos, profissionais, né, que a gente viu que muitos estavam presentes, professores, todos aqueles que, né, tiraram um tempo para estar aqui junto conosco, aprendendo um pouquinho mais, né, a gente pensar que, aproveitar, né, de todos esses conhecimentos que a gente percorreu durante esses 2 dias, né, das falas de todos os profissionais, e lembrar que esse ano, né, é um ano que, como a professora Maria José trouxe aí de várias colocações, né, e apresentações que a gente teve na mídia, né, 2020 já foi nomeado o ano da enfermagem, com a pandemia isso veio a se reforçar, e a gente aproveitar isso, né, o quanto nós ganhamos, né, em relação a reconhecimento que as pessoas estão nos enxergando, né, como já foi colocado, entre outras, a questão da OMS, até o Papa, né, e aproveitando ainda mais em relação à questão, né, de que estamos no ano do bicentenário de Flores, então, assim, é um ano que, com certeza, né, virará história, e assim, queremos mesmo agradecer aos profissionais que estão aí na luta, aqueles que estão realmente, né, na ponta, atendendo, atuando, no intuito que precisamos, né, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que precisamos pensar, estudar, lutar, buscar conhecimentos, mas também precisamos de sentir, deixar o sentimento também, né, sentir os nossos sentimentos, respeitá-los. E eu encerro aqui com uma fala de Cora Coralina, né, que a gente, eu acho que cabe, né, a cada um e aos nossos profissionais que estão aí lutando por nós. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos vocês e até mais.